minha experiência. Não houve trovão, relâmpago ou uma voz angelical a clamar dos céus. Começou na quietude da noite, quando o mundo à minha volta estava quieto, mas meu espírito estava inquieto. Creio com cada fibra do meu ser que o que vou partilhar não foi só uma coleção aleatória de imagens ou uma imaginação hiperativa. Não, foi uma interrupção divina, um despacho, uma mensagem não só para mim, mas para quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz nestes últimos dias. No sonho, estava plenamente consciente só ao observar. Era como se eu estivesse preso entre dois mundos, e o que me impressionou primeiro foi como tudo parecia real. As cores, os sons, a emoção. Foi como se Deus desvendasse o véu entre o temporal e o eterno. Lembrou-me do que Joel profetizou. Nos últimos dias, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos idosos terão sonhos, vossos jovens verão visões. Foi isso. O fascinante, e digo isso como quem preza a razão e a escritura mais que o emocionalismo, é como Deus usa sonhos para alertar, revelar e preparar. Nem todo sonho vem do céu, mas alguns tocam a alma profundamente. Este sim, e eu não conseguia esquecer. Dias depois, as imagens assombravam-me de forma positiva. Despertaram-me. O sonho começou com grande antecipação, como se algo enorme fosse acontecer. Eu estava numa cidade, sobre um telhado. As pessoas seguiam seu dia, rindo, andando, olhando seus telemóveis. Nada parecia fora do lugar, mas havia uma tensão invisível no ar, como antes da tempestade. Tudo parecia normal, mas nada se sentia normal. Então, num instante, sem aviso, o céu mudou. Não foi apenas uma mudança no clima, foi como se o próprio céu começasse a se abrir. Mas antes de eu ver qualquer coisa no céu, algo mudou em meu espírito. Foi como se a eternidade tocasse o presente e o envolvesse. Eu soube, sem que ninguém me dissesse, que presenciava o começo do fim. Isto mais me marcou. Naquele instante não havia tempo para se aprontar. Ou você estava pronto ou não. Não houve segunda chamada ao altar, nem chance de orar rápido, nem sermão final para avisar a multidão. E é essa urgência que o Espírito Santo impõe à igreja hoje. Estamos vivendo em tempo emprestado. Os sinais nos cercam moral, global e profeticamente, mas enquanto olhamos para os indicadores externos, Deus observa o coração. O arrebatamento não começou em caos, mas em calma, como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e então a porta foi fechada. O que Deus me mostrou não era para entreter. Era para despertar a alma. Sonhos assim não são dados para instigar curiosidade, mas sim para acender a convicção, lembrando-nos que Deus ainda fala, ainda alerta e ainda nos chama para estarmos prontos em todo o tempo. Então, por que partilho isto? Porque eu realmente acredito que alguém me escutando agora, porventura, se acomodou na demora. Você confundiu a paciência de Deus com sua ausência, mas o despertador do céu soa. Aquilo tocou minha alma e agora toca a sua. À medida que o sonho avançava, a tensão no ar ficou insuportável. Era como se o tempo parasse e então aconteceu. Não com explosões ou o rugido de exércitos, mas com algo muito mais chocante. Silêncio, um silêncio ensurdecedor, uma quietude que gritava mais alto do que qualquer tempestade. E no silêncio, pessoas sumiram. Num instante estavam lá, andando ao seu lado, dirigindo em fila à mesa, no outro, sumiram. Desapareceram instantaneamente, sem nenhum aviso. Sem flashes, sem drama, apenas um vazio onde antes havia alguém. Ainda vejo a confusão nos rostos dos que ficaram. Choque virou horror, depois pânico e desespero. Eu vi uma mãe gritar enquanto procurava seu filho, apenas para encontrar os pequenos sapatos ainda debaixo do balanço. Eu vi motoristas sumirem e carros entrarem em caos. Aviões sem pilotos, telefones sem resposta.
O mundo se desfez em tempo real. A Bíblia descreve o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 com clareza precisa e inabalável. Porque o Senhor descerá do céu com um grito, e os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós. E os vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Isso não é licença poética, é realidade profética. Não será simbólico nem gradual, será súbito, físico, global e irreversível. E a diferença entre crença e descrença se exporá totalmente. No sonho, o que mais me impactou não foi só o desaparecimento, mas o pós, o modo como a humanidade processou o ocorrido. Alguns caíram de joelhos, tarde demais percebendo a fantasia religiosa ser a verdade divina. Outros tentaram logo racionalizar alienígenas, alterações e alucinações em massa. Qualquer coisa menos a verdade. E isso talvez tenha sido o detalhe mais trágico. Mesmo com intervenção sobrenatural inegável, muitos se recusaram a crer. Corações endurecidos ficaram assim, mentes orgulhosas fechadas, alma profunda. Há uma dimensão psicológica. Seres humanos anseiam por controle. Queremos explicações, lógica, algo a guardar numa gaveta mental, mas o arrebatamento quebrará a ilusão de controle. Isso tirará da humanidade o conforto da negação, mas muitos ainda se apegarão às suas narrativas em vez de se renderem. Esse é o perigo do orgulho espiritual. Ele te cega, mesmo quando a evidência some diante dos seus olhos. Filosoficamente, ser arrebatado toca em algo mais profundo, o anseio humano por transcendência. Toda cultura, religião e geração buscou respostas no céu, mas nesse dia não se buscará. Será sobre ser eleito, não por mérito ou intelecto, mas por graça e verdade aceitas. E o que o torna urgente, quando acontecer, não haverá meio termo, ninguém será meio arrebatado. Ninguém terá aviso prévio. Isso não é algo que se possa estudar de última hora. A separação será imediata, final e eterna. Os levados estarão com o Senhor. Os que ficarem enfrentarão um mundo em julgamento. Então, se você está ouvindo isso e pensando, vou levar Deus a sério mais tarde, deixe-me dizer, depois será tarde demais. O que Deus me mostrou naquele sonho não foi para assustar, mas para despertar. Foi um lembrete divino de que a eternidade não começa após a morte, mas sim com uma decisão, agora. E então, em meio ao silêncio e à confusão, algo aconteceu que as palavras mal podem expressar. A atmosfera mudou, não apenas no reino físico, mas de uma forma que tocou a própria alma. Eu ouvi não apenas com meus ouvidos, mas com meu espírito, um som que rasgou todas as dimensões da realidade, uma trombeta, alta, imponente, inconfundível. Não era o tipo de que você ouviria em um concerto ou desfile. Esse som tinha autoridade, tinha finalidade. Era o som da eternidade chamando. A Escritura fala deste momento com uma precisão sóbria. Em Coríntios 15:52, Paulo escreve: num piscar de olhos, a última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Quero que notem, num instante, não um processo lento ou gradual, mas uma transformação súbita. O que vi no sonho foi exatamente isso. À medida que a trombeta soava, as pessoas começavam a ascender, não flutuando como num efeito cinematográfico, mas sim subindo com propósito, poder e paz. Seus rostos não tinham medo, estavam radiantes, transfigurados. Não estavam mais presos à gravidade, tempo ou tristeza. Sua verdadeira identidade fora revelada. O mundo os via como pessoas comuns, vizinhos, colegas de trabalho e guerreiros de oração no banco de trás. Mas ali foram revelados como filhos e filhas do Rei. Notei que não hesitaram nem olharam para trás. Ninguém duvidou de sua dignidade. Eles sabiam, no fundo do Espírito, que o Espírito Santo os selou bem antes daquele momento. Efésios 1:13 diz: tendo crido, fostes selados nele com o selo do prometido Espírito Santo. Este selo não era visível, mas conhecido no céu. E a trombeta soou, o céu reconheceu os seus.
Há algo de psicologicamente muito profundo aqui. Vivemos pesados pela autodúvida, questionando nosso valor e identidade. Mas neste sonho, quando a trombeta soou toda e qualquer autodúvida se dissipou, os que ascenderam não duvidaram da salvação. Eles a acolheram. Por quê? Porque já se entregaram em vida. Já haviam escolhido o caminho estreito e no momento certo, seu espírito respondeu instintivamente, pois o coração já estava em sintonia com o céu. Filosoficamente, este é o anseio humano por transcendência. Buscamos as estrelas, escrevemos sobre voar. Ansiamos por elevação física e espiritualmente. O arrebatamento é quando o anseio encontra a realização. Não é escapismo, é a chegada. O espírito humano finalmente reunido com seu Criador, não mais preso a um mundo caído. Mas eu também vi algo que me fez refletir. Para cada um que subiu, muitos ficaram. Ouviram a trombeta, mas para eles o sentido era outro. Não foi um chamado para cima, mas para a prestação de contas. A tristeza em seus rostos disse tudo. Tinham ouvido falar desse momento, alguns até pregaram, mas não estavam prontos. Eles adiaram, comprometeram e brincaram com a graça. E agora o jogo acabara. Aquela trombeta não será só um som, mas uma linha traçada na eternidade. De um lado, redenção cumprida, do outro, arrependimento selado. Então pergunto, não por medo, mas por amor. Quando a trombeta soar, seu espírito se elevará em alegria ou cairá em desespero? O que veio a seguir no sonho foi uma mudança tão brusca que ainda me arrepia só de pensar. Após a trombeta e a ascensão dos santos, a terra parecia oca. Não só fisicamente, mas espiritualmente, embora o caos irrompesse. Como se a luz fosse tirada do mundo e nesse vácuo corresse algo mais escuro, frio e enganosamente persuasivo. Sistemas globais logo reagiram. Âncoras, líderes políticos, cientistas, todos se apressaram em dar uma explicação, mas ninguém apontava para Deus. Ninguém admitiu o arrebatamento. Teorias, anomalias, erupções, episódios psicológicos, até mesmo uma abdução extraterrestre coordenada. Qualquer coisa que explicasse o ocorrido sem se curvar à verdade. E o mais perturbador não foram as mentiras, mas como o mundo as aceitou. Veja bem, o engano nem sempre vem usando uma máscara de horror. Às vezes vem vestido de razão, fala a linguagem do intelectualismo, da ciência, união e paz, mas é uma mentira para entorpecer a alma. A Bíblia deixa isso cristalino. Em 2 Tessalonicenses 2:9-11, Paulo alerta: Deus enviará um forte engano após o arrebatamento para que creiam no que é falso. Por quê? Recusaram amar a verdade para a salvação. Foi isso que eu vi. Um mundo não apenas confuso, mas cego. Não só não sabiam a verdade, mas muitos não a queriam. E é aí que as coisas psicológico. Presumimos que rejeitam a Deus por não estarem convencidos, mas a Escritura e a experiência confirmam que muitos rejeitam a Deus porque a verdade exige rendição e isso parece a morte do eu. Então, em vez de se submeterem ao divino, eles se agarram a ilusões de controle. Esse é o espírito de engano. Apela ao orgulho, sussurra: não precisa de Deus. Você é iluminado, evoluído, é o suficiente. Após o êxtase dessa mentira, ela será o evangelho do mundo, e pior, imposta. O que vi no sonho não era só confusão, era um sistema em ascensão que punia a dissidência, zombava dos crentes desaparecidos e trocava a mensagem de Cristo por um evangelho falsificado, uma ideologia global que parecia progressista, mas era podre até o cerne. Esta é a ascensão do espírito do anticristo. E não espera o amanhã, já está aqui, preparando mentes, condicionando a cultura, redefinindo a moralidade, entorpecendo a consciência. O arrebatamento não gera engano, ele revela sua profundidade. É a antiga batalha entre a verdade e o conforto.
A maioria não busca a verdade, mas sim alívio. Paz sem retidão, união sem convicção, espiritualidade sem rendição. Então, removida a verdadeira igreja, o mundo aceitará uma paz falsa, mas que terá seu preço. A verdade será banida e a fé, crime. Aquele sonho me lembrou como a verdade é frágil, num mundo desesperado para evitá-la. A verdade não é frágil, é eterna. Não busca aprovação mundial, busca um lugar em seu coração. Pois uma vez que o engano cria raízes, ele não só altera suas crenças, mas também quem você é. Ouçam, o maior perigo pós-arrebatamento não será o caos, será a clareza da mentira. Se for enganado agora, será enganado então. Um dos momentos mais marcantes no sonho foi quando percebi quem partiu e quem ficou. Não era o que se esperava. Não eram categorias mundanas, ricos ou pobres, bem-sucedidos ou esquecidos. Este momento penetrou aparências, expondo a divisão que importa, os conhecidos por Cristo e os que não eram. Vi pessoas ainda nos bancos das igrejas. Eu vi pastores em santuários vazios, atônitos e confusos. Vi cônjuges em suas camas, um travesseiro intocado. Vi crianças sumidas, pais chorando em medo e incredulidade. Era a cena final de uma história contada e recontada, mas ignorada pela familiaridade. A diferença não era posição ou desempenho, era posse. Alguns tinham um réu com Cristo. Outros tinham apenas uma rotina. Jesus avisou sobre isso em Mateus 7:21, dizendo: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só quem faz a vontade do meu Pai. Pense nisso. Há quem diga o certo, faça obras religiosas, mas Cristo dirá: nunca os conheci. São as palavras mais trágicas da Escritura, não pelo significado, mas por serem ditas a quem se julgava salvo. Existe uma profunda verdade psicológica enterrada nisso. Somos mestres do auto-engano, criando identidades baseadas em hábitos, afiliações e sinais externos. Frequentamos, participamos, falamos, mas nada disso garante transformação. Você pode estar perto das coisas de Deus e ainda longe dele. Podes levar a Bíblia e nunca o fardo da cruz. E no arrebatamento a questão não será: e você parecia cristão? A questão será: você de fato nasceu de novo? O que eu observei no sonho foi uma revelação divina. Pessoas santas foram expostas por compromisso oculto. Crentes esquecidos, revelados radiantes, prontos e fiéis. É o paradoxo do reino de Deus. O homem vê o exterior, Deus o coração, e quando a trombeta soou, o coração importou. As expressões mais assombrosas que vi estavam nos rostos dos que ficaram, que sabiam o que havia acontecido. Não precisavam de explicações. O arrebatamento confirmou o que ouviram, mas não creram o suficiente para obedecer. Essa é a linha divisória. Não o saber, mas a obediência. Pode-se ouvir de Jesus a vida toda e ainda assim perdê-lo. Não é sobre proximidade da verdade, é sobre submissão a ela. Filosoficamente, isso tensiona a intenção e a transformação. Nossa cultura é obcecada pela sinceridade. Basta ser sincero e estará bem. Mas o Evangelho não é sobre sinceridade, é sobre entrega. Pode sinceramente errar ou adiar, mas a salvação não vem de um sentimento espiritual, e sim do arrependimento, de um encontro transformador com o Cristo vivo, que muda a trajetória da sua alma. E o arrebatamento revelou isso no sonho. Não foi só uma fuga, foi uma revelação. Mostrou quem era de Cristo e quem apenas usava seu nome. Não havia áreas cinzentas, nem segundas chances. Então, se ainda pondera sua fé, se Jesus merece seu compromisso, entenda: o arrebatamento não dará tempo de escolha. Revelará o que você já escolheu. Quando o sonho chegava ao fim, uma imagem final, tão vívida e pesada, permaneceu comigo, que ainda hoje persiste.
Não foi caos, nem desaparecimentos, nem a trombeta, ou mesmo o engano que se seguiu. Era o choro, o luto avassalador dos que ficaram. Não a dor da perda, mas da percepção, a que emerge quando a verdade chega tarde demais. Vi pessoas de joelhos, rostos nas mãos, chorando por ignorarem a verdade, não por desconhecê-la. Eles ouviram os sermões, sentiram a convicção, fizeram promessas de se acertar, arrepender e seguir a Cristo, mas o eventualmente nunca veio. A oportunidade que sempre presumiram que estaria lá desapareceu, e essa talvez seja a mensagem mais urgente do que Deus me mostrou neste sonho, a urgência do agora. A verdade é que toda geração acreditou que tinha mais tempo. Todos nos convencemos de que os sinais não são tão ruins e a vida segue normal. Jesus, porém, alertou sobre isso em Lucas 21, 34 a 36. Cuidado para que o coração não se sobrecarregue com ansiedades da vida, para que esse dia não os apanhe como uma armadilha. Estejam sempre em vigilância e orem para escapar do que está por vir. Essa passagem não trata só do pecado. Aborda a distração, e foi o que vi no sonho. Milhões que não rejeitaram Deus abertamente. Estavam muito distraídas para se preparar, ocupadas buscando conforto, sucesso, relacionamentos, rotina, coisas boas, mas não eternas. E as distrações viraram correntes, prendendo-as à terra quando o céu abriu. Há uma camada psicológica profunda. Humanos evitam a dor, e o mais difícil é encarar nossa alma, então a evitamos. Enchemos a vida de barulho e adiamos convicções. Achamos que o amanhã será igual, mas o sonho mostrou-me que um dia parecerá comum, e então não será. Não haverá sinal de alerta, nem contagem regressiva, apenas um momento divino que dividirá a história. Nesse momento, prontidão não é sentimento, é realidade. Ou você está ou não pronto. Filosoficamente, isso toca o cerne do viver com propósito. A maioria não vive com a eternidade em mente. Tratamos a fé como uma rede que agarramos ao cair. Mas a Escritura a mostra diferente. Não é rede, é caminho estreito. Não é só crença, é uma decisão diária. Caminhar com Cristo, viver separado e preparar-se como se a trombeta fosse soar esta noite. Preparação não significa perfeição, mas alinhamento. Significa que seu coração está rendido, sua mente renovada, sua vida direcionada a Cristo. Significa que o arrependimento não é um evento, mas um estilo de vida. Você vive como